Bom, pessoal, então bora lá para o nosso segundo exercício. Esse exercício nós vamos utilizar uma estrutura de repetição. Então, primeiramente vamos entender. Desenvolva um código que leia o valor numérico entre 0 e 50, inclusive. Então, eu preciso realizar uma filtragem logo no começo do código para poder ver se o número que eu estou entrando é entre 0 e 50. Imprima o resto da divisão desse número por todos, ênfase no todos, os seus anteriores. Então, basicamente vai ser o seguinte, eu vou primeiro entrar com um valor que eu vou chamar de x, eu vou realizar uma operação que é resto de divisão, que a gente utiliza o operador de porcentagem, e depois eu vou operá-lo com o divisor y, e o resultado dessa operação eu vou armazenar numa variável e mostrar na tela. Só que é o seguinte, ele quer todos os seus anteriores. Então, na primeira execução, o y vai ser igual a x menos 1, ou seja, vai ser o seu anterior imediato. Se for 30, vai ser 29, se for 40, vai ser 39. Só que nas próximas execuções, a cada uma das execuções, eu preciso subtrair o y em 1. Então ele vai começar com o valor de y x menos 1, só que para cada vez que eu realizar essa operação aqui, eu vou fazer y menos menos. Ou seja, eu vou subtrair um valor de y, e lembrando, sempre mantenho o meu x com o valor original. Se eu passei 30, ele vai ser 30 por todas as execuções. Se eu passei aqui 30, então na primeira vai ser 29 para o y, na segunda vai ser 28 para o y, porque ele começa com o anterior imediato e depois continua subtraindo de 1 a 1. Então, vamos ver como que isso é na prática. Na prática, é algo mais ou menos assim. Primeiramente, a gente começa com a estrutura básica do nosso código, que são as dependências e o loop principal. Depois eu defino as variáveis que eu vou utilizar. Lá, como eu mostrei para vocês, eu preciso de uma variável para armazenar o valor resultante, uma variável que eu vou subtrair a cada execução e uma variável original que eu vou receber os valores. Depois, eu preciso entrar com os valores, porém, filtrando para saber se ele está dentro de 0 e 50. Para fazer isso, eu posso utilizar uma estrutura de repetição que vai ficar me perguntando o valor de entrada sempre que eu disser um valor errado. Mas eu preciso perguntar esse valor de entrada antes de verificar. E o while ele não me permite fazer isso, porque primeiro ele verifica antes de executar. Então, para executar antes de verificar, eu posso utilizar o do while, que vai executar o meu código, que no caso vai ser uma entrada de dados, e eu vou entrar com o valor de x, que é o meu valor original, e depois eu verifico se o x é menor do que 0 e maior do que 50. O que isso quer dizer? Enquanto esse meu x ele for menor do que 0 e maior do que 50, ou no caso pode ser ou maior do que 50, porque se qualquer uma dessas condições for verdadeira, o meu número ele vai estar fora da escala correta dele. Então, se esse x for menor do que 0 ou for maior do que 50, eu não quero esse valor, executa de novo, pega outro valor, e aí sim, quando esse número ele for dentro dessa escala, ele estiver dentro dessa escala, ele for maior do que 0, aí sim ele vai sair desse while e continuar com o resto da operação. Mas outra maneira de eu descrever isso também é com uma estrutura de negação, verificando se ele não está dentro da escala. Eu acho que isso é um pouco mais interessante para a gente. Então, o valor numérico, se ele não estiver dentro dessa escala, eu chamo de novo essa minha função de entrada para entrar com o valor correto. Depois, eu preciso verificar se esse número é maior do que 1. Poxa, mas por que? Eu já estou entrando com uma escala que inclui 0, só que eu só faço isso porque o problema me pede. Mas não existe resto de divisão por 0, então se eu pegar um resto de divisão por 0, eu vou quebrar o meu código, porque não dá para dividir nada por 0. Então eu verifico se meu x é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, aí sim eu realizo a minha operação lógica, que é pegar o resultado do resto de divisão de x por y.
Só que eu não faço isso uma única vez. Eu repito isso várias vezes até que o meu y seja igual a zero, porque eu quero fazer com todos os anteriores de x. Para isso eu posso utilizar uma estrutura de repetição chamada for. Então eu inicializo com o y sendo igual a x menos 1, é o imediato anterior a ele. Depois, a cada execução, eu verifico se o meu y ele ainda é maior do que zero, né? Então enquanto ele for maior do que zero, ele vai executar. A partir do zero ele para a execução, porque não existe resultado de divisão, resto de divisão por zero. E a cada execução eu subtraio um valor desse meu número y. Né? Então a cada execução eu vou diminuir em 1 o número y. E sempre mantendo o x com o seu valor original, eu nunca modifico ele. Então agora que eu estou realizando essa operação dentro do meu loop, eu posso pegar esses resultados a cada um dos números. Então eu mostro esse resultado com a formatação que o problema me pede. Né? Então o meu valor numérico é o x, o meu divisor é o y e o meu resto de divisão é o z. Executando esse código, eu com certeza vou ter o resultado esperado. Então, se eu entrar com um valor de 90, ele vai me pedir para entrar outro valor, ele não quer 90. É só entre 0 e 50. Se eu entrar com menos 10, mesma coisa. Mas se eu entrar com um valor, por exemplo, 30, ele vai realizar o resto de divisão de 30 por 29 a princípio, né, que ele começou com o y igual a x menos 1, depois ele manteve o x, subtraiu 1 no y, depois ele manteve x, subtraiu 1 no y, sempre me mostrando o resto de divisão realizado nessa operação. Então, com a formatação correta, tudo direitinho, esse é o meu resultado correto do segundo exercício.